a partir do versículo 28. Não podemos estarmos endurecidos diante daquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar e vem falando desde o início. Aleluia. Então temos que estar todos com o mesmo pensamento, com a mesma fé e no mesmo Espírito, para que o poder de Deus possa fluir em nossas vidas. Joel capítulo 2, versículo 28, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Podemos sentar, queridos irmãos, em nome de Jesus. Vamos falar um pouco sobre a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus nessa noite. Amados irmãos, no livro de Gênesis, quando Deus cria o homem, Ele cria Adão, Ele cria Eva, e Ele os coloca no paraíso. O homem, ele tinha um contato com Deus. A Bíblia diz que sempre no virar da tarde, o Senhor vinha e conversava com o casal. Eles tinham intimidade. Eles conversavam com Deus. Mas a Bíblia diz que essa comunicação, ela foi interrompida porque o homem transgrediu as ordens do Senhor e pecou contra Deus quando desobedeceu e no seu coração trazia o desejo de ser como Deus. Em contrapartida, Deus os expulsou dali, botou um querubim ungido para guardar a árvore da vida, e eles não tiveram mais o privilégio daquele contato tão próximo de Deus. Mas aquilo que está ruim, por incrível que pareça, tende a piorar ainda mais. E o homem foi piorando, piorando e piorando. Aí vem o primeiro homicídio. Caim mata Abel. As coisas vão piorando, piorando, piorando. Até que no tempo de Noé, Deus já não suporta mais a degradação humana e fala para Noé: constrói uma arca, porque eu vou trazer juízo sobre a terra. Aleluia! Noé vem, prega durante 120 anos. O coração do povo era tão duro que não se arrependeram. Deus salva 8 pessoas dentro da arca e o restante perece. Daquelas 8 pessoas, Deus povoa novamente toda a terra. Mas o homem precisa desfrutar da graça de Deus. Aleluia! Coisa triste é uma pessoa sem Deus, irmãos. Coisa triste é uma pessoa que não conhece o Senhor. Uma vida de dor, uma vida de angústia, uma vida de lágrima, uma vida de sofrimento. E o pior, uma condenação eterna o aguardando. Mas Deus tira de Deus de si a bondade, porque Deus é bom, mas Deus também é bondoso. Aleluia! Ele
circunstância que estava. E no Antigo Testamento, muito se fala o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Uma teofania. Ou seja, Deus se manifestando ao homem para manter um contato. E Deus vinha sempre falando, sempre manifestando-se por meio da sua palavra, provendo o meio de um homem novamente ter uma íntima comunhão com Ele. Mas era um privilégio que não era para todos. Não eram todos, irmão Alex, que desfrutavam daquela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. O primeiro que a gente vê aqui assim muito ousado é Moisés. Moisés era um homem cheio do Espírito. Moisés era um homem que tinha o privilégio de falar com Deus boca a boca, face a face. Irmãos, quanto mais queremos de Deus, mais receberemos de Deus. Aleluia! Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Deus se aproxima de nós. Moisés era ousado. Moisés falou assim: Senhor, eu quero a tua presença. Olha bem, queria a presença de Deus. Se tu não fores conosco, não sairemos. Quero a tua presença. E a presença de Deus era tremenda na vida de Moisés. Moisés viu uma sarça queimar e não se consumir. Moisés viu sua mão ficar leprosa e ficar sã. Moisés viu um cajado se transformar em serpente e se transformar em cajado. Moisés viu sinais. Moisés viu maravilhas. Moisés viu milagres. Moisés viu Deus passar. Aleluia! De costas, Moisés, fica de costas, eu vou passar. Moisés viu só a sombra de Deus passando. Aleluia! Na fenda da rocha, Deus passando. Minha mão te cobrirá, Moisés, eu vou passar. Se você me ver, você morre. Moisés ficou apavorado: Senhor, te vi, vou morrer. Não, Moisés, você não vai morrer, não. Eu te cobri com a mão para você não me ver. Quanto mais você se aproxima de Deus, maiores serão as vitórias, maiores serão as conquistas. Aleluia! Abundantes serão os milagres da tua vida. Oh, glória a Deus! Se aproximando de Deus. Moisés teve o privilégio de passar 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Moisés subia o monte fumegava, queimava. Moisés lá em cima não se queimava no monte. O povo embaixo ficava com medo, só de ouvir a voz de Deus. Moisés teve o privilégio de ver Deus escrever os 10 mandamentos na pedra. Aleluia! Porque era próximo de Deus. Aleluia! Moisés teve o privilégio de usar uma chave de madeira para abrir porta de água. E tem nas mãos, Moisés, um cajado. Ele agora é uma chave de madeira. Toca na porta da água. O máximo. Deus continuou se manifestando. Deus começou a se manifestar na vida dos juízes. O primeiro juiz foi Moisés. Começou a se manifestar depois na vida de Josué. Veio passando o livro de Juízes e Deus se apoderava dos juízes até que chega em Sansão. Não há um juiz que desfrutasse da presença de Deus como Sansão desfrutava. Uma fechada de jumento era uma arma na mão de Sansão. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre a vida de Sansão, enchia Sansão, e Sansão era tomado de uma força sobrenatural. A
Aí depois Deus começou a se manifestar através de sacerdotes também. Josué foi enchendo. Os reis começaram a ter o privilégio de desfrutar da presença de Deus. Que diga Davi. Que diga Davi. Sempre consultando ao Senhor e sempre tendo resposta do Senhor. Aleluia. Irmãos, um dos fatos que mais me chama a atenção na vida de Moisés é que certa feita Moisés falou assim: Senhor, estou trabalhando muito. O sogro dele, Jetro, fala assim: Moisés, realmente a carga está pesada, escolhe aí 70 homens, 70 anciãos que dividam contigo esse negócio. Moisés escolheu, marcou um encontro na tenda da porta da tenda da congregação. Aí Deus virou para ele e falou assim: olha como Moisés era cheio, hein? Olha como Moisés era cheio. Deus falou assim: eu vou tirar do meu espírito que está sobre você e vou derramar sobre os 70. Interessante que na hora do ajuntamento, ajuntaram-se dentro do arraial 68. E esses 68 foram cheios. E começaram a profetizar. Mas a lista tinha 70. Deixa eu dizer uma verdade para você. Se a sua vitória está marcada, nada vai impedir você de ser abençoado. Aleluia! A tua vitória tem uma marcada na agenda de Deus. O inimigo não vai impedir você de receber a bênção. Aleluia! Você será abençoado. Aí tu não tem chamado curso, não tem problema. A bênção de Deus vai te abraçar. Não sei por qual motivo, não me pergunte, a Bíblia não diz. Mas eles não chegaram a tempo do culto. Moisés presidiu o culto. Faltaram 2. Mas quando Deus tirou do Espírito que estava sobre a vida de Moisés e foi derramando, recebe, 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 recebe. Não estavam naquele culto. Mas uma coisa eu tenho certeza: o coração deles estava naquele negócio. Aleluia! Eles não estavam fisicamente, mas o coração deles estava. Porque o mesmo Deus que encheu aqueles 68 ali, foi lá em cima de Eldade, você também vai receber. Foi verdade, você também vai receber. E eles foram cheios. Ainda digo mais, receberam ainda mais do que os outros. Porque os 68 profetizaram e pararam de profetizar. Aí de repente Josué chega diante de Moisés. Moisés, sabe aqueles 2 homens que não vieram na reunião, Moisés? Não vieram para o culto, faltaram o culto? Eles estão profetizando lá dentro do arraial. Moisés, manda eles pararem de profetizar. Moisés olhou para Josué: não faça isso. Quem dera que todo Israel profetizasse. Eu quero que a minha vida para todo mundo. Quem dera que todo mundo profetizasse.
bom demais, irmão. Aleluia. Essa presença está gostosa demais. Aleluia. Desfrute dessa presença. Desfrute dessa glória. Desfrute dessa unção. Sinta esse poder. Sinta o renovo de Deus. Hoje, a bênção de Deus tem hora marcada. Aleluia. Glória. Irmãos, é interessante. Pastor Falcão estava lendo sobre o sacrifício feito por Salomão. Me chama a atenção o acontecimento marcante daquele culto. Salomão presidia aquele culto, estava na direção. Os sacerdotes entraram no templo. Gedutum passou a batuta, regente do coral, louvando ao Senhor, adorando, glorificando, sacrificando, bendizendo. Oh, aleluia! Aí o que acontece? Irmãos, quando você entra no culto com um propósito no coração, hoje eu quero adorar, hoje eu quero glorificar, hoje eu vou dar o meu melhor glória, o melhor aleluia, hoje eu quero receber, hoje eu quero sair dali cheio. Aleluia. Sabe o que acontece num culto desse? O pessoal começou lá, sacerdote, oferecendo, trabalhando, daqui a pouco Deus fala assim, não, eles estão querendo receber, está querendo receber? Então recebe aí! A Bíblia diz que o Espírito de Deus inundou o templo, uma glória de fumaça cobriu aquele lugar, e o sacerdote não conseguiu nem ficar de pé na presença de Deus. Aleluia. Aquele que bem recebe, aquele que bem recebe, aquele que bem recebe, e você vai receber hoje, meu irmão, você vai receber hoje. Aleluia! Deus te trouxe aqui para te encher, aleluia! É para encher o vaso até transbordar. Aleluia. A Bíblia diz que eles não conseguiram ficar de pé. Tamanha a glória de Deus. Aleluia. Aquele que se aproxima de Deus, recebe de Deus. Moisés recebia tanto de Deus, que chegou um ponto que a face de Moisés brilhava. Allah te queima na raça. A glória de Deus era quando ali na vida de Moisés, que a sua face brilhava. A ponto de colocar um véu sobre o rosto, que a pessoa olhava, é aquele brilho intenso na face de Moisés. Isso é só para quem quer de Deus, é só para quem quer. Tem alguém aqui que quer? Tem alguém aqui que quer? Tem alguém que pode ser glória a Deus por isso? Aleluia! O Deus te glorifica, o Deus te honra. Aleluia! Glória a Jesus! Hoje é o dia, meu querido, que Deus está dizendo que vai derramar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, o tempo vai passando, a gente vai vendo maravilhas, milagres, vitórias. A gente vai vendo a mão de Deus operar. A gente vê cada milagre na Bíblia. Rocha da água, céu da pão. Coisa que não tem explicação. Sabe por que não tem explicação?
Milagre não se explica, milagre se recebe. Milagre é para receber, não é para se explicar, meu irmão. Como é que foi feito? Não sei, eu sei que está aqui. Está aqui. Aí a gente chega no livro de Joel, e Joel faz uma promessa. Deus faz uma promessa por meio de Joel, dizendo que depois Deus derramaria do Espírito sobre toda a carne. Nós vimos aqui, irmãos, que embora grandes homens de Deus desfrutaram muito da presença de Deus, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Isso era só um sinal do que viria a acontecer. Aleluia. Aí Joel está dizendo assim: olha, Deus disse que haverá um tempo em que aquele que quiser, ele vai poder ser cheio. Ele não vai precisar ser rei, não vai precisar ser juiz, não vai precisar ser sacerdote, nada disso. Mas ele vai ser cheio. Ele vai ser cheio. No Antigo Testamento havia uma separação. Havia uma separação. Até para desfrutar a presença de Deus, havia uma separação. O sumo sacerdote, já diz sumo sacerdote, tinha o privilégio de uma vez no ano entrar no Santo dos Santos. Os sacerdotes tinham o privilégio de entrar no lugar santo para trocar os pães da mesa da proposição, para botar azeite nas lamparinas para que a lâmpada não se apagasse, para queimar incenso no altar da intercessão. E o povo ficava do lado de fora, no átrio, somente no átrio. Mas Joel está dizendo que lá no lugar santo dos santos, eu e você teríamos acesso num tempo futuro. Ele estava dizendo que essa barreira cairia. O que tinha de bom no Santo dos Santos? No Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, feita de madeira de cetim ou madeira de acácia, depende da versão, toda revestida de ouro, com a sua tampa onde tinha o propiciatório, com 2 querubins alados, um virado do outro. Dentro da tábua que tinha um vaso de maná, a vara de Arão que floresceu quando foi chamado para o exercício sacerdotal, e as tábuas da lei. O que acontecia quando o sumo sacerdote entrava ali e aspergia o sangue sobre a tampa do propiciatório? A presença de Deus vinha sobre o lugar santo, e ali era o símbolo da presença de Deus, era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E o povo tinha acesso? Não. O povo ficava lá do lado de fora no átrio. O máximo que ele fazia era trazer o seu sacrifício, impunha a mão sobre o animal, confessava a sua culpa era transferida para o animal, o sacerdote matava o animal e o sangue era derramado e o pecado do pecador era perdoado. Mas aí, quando a gente chega no Evangelho, a gente escuta um homem dizer assim: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! O Cordeiro substituto, o mesmo Cordeiro. Lembra de lá no caso de Abraão, quando Abraão foi sacrificado no Monte Moriá, e quando ele pensou que ia matar Isaac, apareceu o Cordeiro substituto preso pela ponta? Aquilo ali era um tipo de Cristo. Era já o negativo, né? Dizendo que no futuro se revelaria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Ele perdoou o meu pecado, ele perdoou o seu pecado, ele te lavou, ele te remiu, ele te limpou, ele te purificou, ele te santificou, ele te justificou.
eu e você teríamos acesso à presença de Deus sem precisar ir a ninguém. Glória a Deus. Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. A separação que havia não existe mais. E agora nós temos um livre acesso à presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Quem é o caminho? Jesus. Glória a Deus. E não bastasse isso, Ele nos deu o privilégio de desfrutarmos da sua doce presença. Quando Moisés construiu o tabernáculo, pastor Falcão, por ordenança de Deus, tabernáculo quer dizer habitação. E Deus dizia: Moisés, eu quero habitar no meio do povo. Então o tabernáculo simbolizava Deus habitando no meio do povo. Até que vem Davi e diz assim: eu preciso construir um templo para o Senhor habitar no meio do povo. Aí vem Salomão e conclui a obra que Davi intentou fazer, mas não podia fazer porque as suas mãos estavam cheias de sangue. Aí manifesta aquela glória que o Senhor falou. Irmãos, só que aquele templo, o Senhor Jesus, certa feita, olhou para ele e falou assim: que bela construção, né? É, Senhor. Ele falou assim: não ficará aqui pedra sobre pedra. E até hoje eles tentam saber onde era o templo, mas se cumpriu a profecia que Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra. Mas se Deus manifestou o desejo de habitar no meio do povo, e habitou por meio do tabernáculo, e habitou por meio do templo, mas não temos mais o tabernáculo, não temos mais o templo, e agora, onde Deus habita? Você é templo. Você é templo de Deus. Aleluia! Deus escolheu você para ser templo. Porta morada do Espírito Santo de Deus. Templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Jesus veio, cumpriu o seu propósito, auxílio Alex. Fez tudo o que tinha que fazer. Entregou a sua vida. Derramou o seu sangue. Irmãos, o homem que se aproxima de Deus, ele sempre tem uma visão. O homem que se aproxima de Deus, a mulher que se aproxima de Deus, sempre tem uma revelação. Ele está sempre à frente dos outros. Não é que esse melhor, não é questão disso. É que Deus manifesta. Aleluia! Ele mostra o que vai acontecer. Aí vem um camarada chamado João Batista. Acharam que ele era importante, porque ele batizava na beira do Rio Jordão. Mas quando ele olhou assim, ele viu alguém vindo, e de repente os seus olhos se abrem, uma pomba desce do céu e pousa sobre ele. Aí ele diz assim: olha, aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Deus falou comigo: aquele que você viu pousar sobre ele, a pomba, é ele! Aí João, opa, é ele. Glória a Deus. Aí depois, sabe quando tentam botar ego no seu coração? Tentaram botar ego no coração de João. João olhou e falou assim: eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Importa que ele cresça e que eu diminua. Aleluia! Mas irmão, você está batizando em batismo também.
João deu aquela olhadinha assim, né? Falou assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Aleluia! Ele tinha uma visão de águia, ele tinha visão do sobrenatural. O céu se abria, a revelação descia. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Joel falou, João Batista confirmou. Aleluia! Aí Jesus chama os discípulos lá no Evangelho de Lucas e diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele mandou os discípulos se reunirem e esperarem. Irmãos, Jesus Cristo cumpriu tudo, morreu, venceu a morte, ressuscitou, se apresentou vivo durante um período longo ali, foi se apresentando, se mostrando, até que 10 dias antes do Pentecoste ele sobe aos céus. Pentecoste, 50º, era oferecido o culto das primícias ao Senhor. E depois, 50 dias depois da morte de Cristo, porque 40 dias ele passou pregando, depois ressuscitou e veio pregando. Sou eu, estou vivo, fazendo milagre, pregando, mostrando, subiu aos céus e fez uma promessa. E 10 dias depois de Jesus subir aos céus, aí o texto diz assim: cumprido depois do dia do Pentecoste, estavam todos assentados no mesmo lugar, e de repente, meu Deus, Glória. é de repente, irmão. Eu não sei o que vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai. Aí, pessoal orando, perseverando, buscando, acontece a efusão do Espírito Santo de Deus. Os primeiros tempos começaram a ser cheios. As primeiras moradas começaram a ser cheias. Mas aí onde o evangelista Romildo leu, em Atos dos Apóstolos, tem um versículo que diz assim, antes diz assim: mas a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Você foi chamado, meu irmão, você também foi chamada, minha irmã, para desfrutar da presença gloriosa de Jesus. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, quando Deus quis me batizar com o Espírito Santo. Foi algo tremendo, irmão. Eu estava em sala de aula, estava à noite, no Gonçalves Dias, estudando. De repente, uma jovem ímpia, a irmã Edilene falou que Deus, às vezes, mostra alguma coisa até pro ímpio, né, irmã? Uma jovem ímpia olhou para mim, arregalou o olho e ficou olhando assustada. Olhei para ela, vi aquela cara de espanto, olhei para trás, não vi nada, e perguntei: o que foi? E ela disse assim: atrás de você. Eu olhei de novo, tem nada. Ela falou assim: tem um homem de branco atrás de você, que está lendo tudo que você está escrevendo. Aleluia, Deus. Sabe o que eu estava escrevendo? Eu estava escrevendo o meu testemunho. Eu estava falando o que Deus tinha feito na minha vida. Naquele intervalo de aula eu ali escrevendo, anotando, e um homem de branco parou atrás de mim e ficou lendo o que eu escrevia. Eu era novo convertido, irmãos. Eu devia ter, nesse período, eu tinha uns 17, 18 dias de crente ainda. Novo convertido, corri para a igreja. Cheguei lá assustado, estava acabando o culto de libertação na Assembleia de Deus do pastor Clécio. Eu falei: pastor Clécio, essa menina aqui falou que viu um homem de branco atrás de mim. O que é isso, pastor? O que é isso?
assustado. O pastor Clécio deu um sorriso e falou assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Aleluia! E falou assim: olha como o homem de Deus, eu sempre disse, o homem de Deus sempre vê o sobrenatural. Ele olhou e falou assim: Deus acampou o anjo para te guardar. E assim diz o Senhor: você vai ser batizado no Espírito Santo hoje. Glorifica o nome do Senhor. Eu comecei a glorificar o nome do Senhor, sem saber, sem entender. A língua começou a enrolar. Eu comecei a falar uma outra língua. Aí o pastor Clécio, não satisfeito, falou assim: Senhor, dê variedade de língua para ele. E eu comecei a falar. No próximo culto do domingo estava eu sentado no banco, olho fechado, só sabia chorar. Chorando diante do Senhor, alegre, glorificando. Daqui a pouco eu estava falando mistério. Quando eu abri o olho, estava a igreja, todo mundo parado olhando para mim. O pastor olhou e falou assim: não se espante não, irmão. Ele foi batizado aqui na quinta-feira. Nem tinha passado pelas águas. Nem tinha passado pelas águas. Mas a sede de Deus era tanta que eu buscava o batismo do Espírito Santo. Era jejum, Bíblia. Com menos de um mês de crente, eu fui batizado no Espírito Santo de Deus. E de lá para cá, Deus me deu a graça de orar por muitas pessoas. E muitas pessoas também serem batizadas no Espírito Santo de Deus. Né, irmã Juliana? Aquele culto lá em casa no dia 1º de maio, né? Está ali, irmã Juliana, batizado no Espírito Santo. Alexandre, batizado no Espírito Santo dentro da minha casa também. Às vezes Deus fala assim: abraça ele, um abraço, Deus vai e batiza. Aleluia. Querida, a promessa é para mim, a promessa é para você. É para você, coloque de pé. Já estou encerrando, aleluia. Vamos apenas orar. Glória a Deus. Vou pedir ao evangelista Rodrigo para fazer essa oração. Glória a Deus! Aleluia. Que maravilha. Feche os teus olhos no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus está falando aqui no profundo. Deus me escuta. O Espírito Santo de Deus está falando. Feche o teu olho e começa a glorificar a Deus aí onde você está. O Espírito Santo de Deus está derramando suas bênçãos. Aleluia! Deixa Deus trabalhar na sua vida. Quem sabe que chegou a hora de você ser batizado